A paz de Cristo Jesus esteja no coração de todos que assistem esse vídeo. Eu não sei, o celular que pode interromper por falta de espaço. Mas vou tentar gravar aqui a respeito da candeia do corpo. Aos nossos olhos, Jesus Cristo falando isso. Eu vou ler aqui a passagem. Está em Lucas capítulo 11, a partir do verso 33. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Amém? Então, Jesus Cristo está dizendo aqui, se o teu olho for simples, o teu corpo é luminoso. Como assim o olho ser simples? É quando você olha para uma pessoa ou para uma coisa que a pessoa tem, e você não fica desejando, não fica até desejando para você aquilo que o outro tem, né? Porque se olhar e cobiçar, né? Então você não cobiça nada que é dos outros. Você vê a pessoa com um carro novo, bom, lá que ele comprou, glória a Deus, aleluia, Deus te abençoe que você consiga pagar, se você comprou em prestação, essas coisas, né? Deus te abençoe você, né? Por ter conseguido comprar. É isso, o teu olho vai ser simples, vai ser bom. Mas se você olhar, não falar nada para a pessoa, ainda ficar desejando, ainda mal que ele não consiga pagar a prestação do carro que ele comprou, porque normalmente as pessoas compram o carro em prestação, né? Que ele não consiga pagar, que isso aqui. Então esse olho está sendo mal. Aí o teu corpo é tenebroso, certo? Tenebroso quer dizer, você está em pecado, porque está desejando mal para o teu próximo, né? Jesus Cristo ensina, né? Que nós temos que amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Se nós queremos o bem para nós, nós temos que desejar o bem para o nosso semelhante também. Aí nós vamos estar cumprindo os mandamentos de Deus, certo? Então é assim, Jesus Cristo disse, né? Os 10 mandamentos que está lá na lei de Moisés, ele reduziu em 2. Ele disse assim, ame a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, amar a Deus, né? E depois, em segundo lugar, ama teu semelhante como a ti mesmo. Aí ele diz, desses 2 mandamentos, está tudo que está escrito sobre a lei e sobre tudo que os profetas falou, se refere sobre esses 2 mandamentos. Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e amar o teu semelhante. Então, quando você ama o seu semelhante e deseja o bem para ele, o teu olho está sendo simples, está sendo luz, né? Mas se você olha para o seu semelhante e fica desejando mal, o teu corpo está sendo, o teu olho está sendo trevas, né? Porque a pessoa que pratica maldade está em trevas. Então vamos procurar ter o nosso olho simples, olhar, desejar o bem, né? Não ficar cobiçando nada do próximo, pelo contrário, abençoar o próximo por aquilo que ele tem, né? Desejar que ele consiga, né? Manter aquela situação boa que tem, não ficar invejando de nada que o próximo tem. Então é isso, teu olho está sendo luz, certo, meu irmão? Então vamos nos esforçar para que o nosso olho seja luz, para que nós andamos na luz de Cristo Jesus para alcançar a salvação, a vida eterna. Porque aquele que está em trevas está na mesma situação de Satanás. Porque quando Deus expulsou Satanás e a terça parte dos anjos lá do céu, porque depois se revoltar contra Deus, né? Está escrito que Deus lançou Satanás e seus demônios nas trevas, num abismo em trevas. Então quem está em trevas é Satanás e seus demônios. Então se o teu olho é mau, é ruim, você está em treva igual Satanás, certo? Por que os demônios abaixam em centro espírita, né? Você fingindo de bom toda coisa, mas sempre está pedindo para acender vela para ele, né? Acende vela para mim na encruzilhada tal, acende vela para mim, fica pedindo para acender vela, porque está em trevas. Isso serve
Para os irmãos católicos, me perdoem, me desculpa, mas temos que falar a verdade. Se você vai lá na sepultura de um parente seu que faleceu, né, de uma pessoa da família, e acende vela lá e põe na sepultura, o que você está mostrando? O que você está desejando? Ali naquele ato que seu filho acendeu uma vela e põe ela no túmulo, praticamente você está dizendo que aquela pessoa que foi sepultada ali está em trevas, está precisando da luz de vela, para poder ter luz. Entendeu? Agora, se você acha que aquela pessoa que faleceu, que você sepultou, está bem com Deus, que andou com Deus tudo, com Jesus Cristo, está salva, você não precisa ir lá acender vela para ela, certo? Acender vela lá no túmulo da pessoa lá. Essa pessoa morreu na luz de Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, né? Aquele que está em mim não anda em trevas. Você está em Jesus Cristo, você está com a luz. Você morreu crendo em Jesus Cristo, obedecendo o mandamento, eu não preciso acender vela na sua sepultura, certo? Eu tenho sepultura da família lá, né? A carneira da família, já foi enterrado 6, 7 lá, né? Da família que morreu. Nenhum da família vai lá acender vela para ninguém, não. Né? Não, para que acender vela? Nem flor, né? Vai lá, pode de vez em quando vai lá dar uma lavadinha, limpadinha, para que as pessoas não fiquem criticando, né? Porque daí somos relaxados, não cuida da sepultura lá do pai, lá da mãe, da família, né? Então, para que as pessoas não fiquem murmurando, de vez em quando vai algum lá e dá uma limpeza lá na carneira lá. Mas não fica pondo vela, apanhando flor, nada. Se a pessoa morreu na luz de Cristo, não precisa fazer nada. Certo, meu irmão? Não precisa estar rezando missa, ir lá ficar rezando lá no túmulo, lá orando lá no túmulo da pessoa. Não precisa nada disso, certo? Porque cada um de nós, meus irmãos, nós vamos ser julgados pelo aquilo que nós praticamos por intermédio desse corpo, enquanto o nosso espírito está nesse corpo. Por exemplo, eu vou ser julgado pelo que eu estou falando aqui, as práticas que eu tenho no meu dia a dia, eu vou ser julgado. Se eu morrer numa prática de condenação, não adianta ninguém ir lá rezar missa para mim, orar missa de 7 dias, que nem a igreja católica faz, fazer isso, aquilo, acender vela, não vai resolver nada. Eu vou ser julgado por aquilo que eu pratiquei mediante esse corpo. Depois que morreu, acabou, meus irmãos. Está entendendo? Nós podemos fazer alguma coisa para a pessoa, para o nosso semelhante, enquanto o nosso semelhante está vivo. Ele está lá com dificuldade financeira, com problema, um monte de coisa. Se você tiver condições de ajudar ele, se ajuda ele, né? Sair daquele problema que ele está. Está desempregado, você tem condições de dar um emprego para ele, dar um serviço para ele ganhar o pão de cada dia, dá um emprego para ele, né? É assim, você tem condições de comprar a cesta básica, dar para uma pessoa que está passando necessidade, compre e dá a cesta básica para a pessoa. Então aí, isso enquanto a pessoa está viva. Depois que ela morreu, não adianta nada você ir lá rezar, fazer aquele monte de coisa, oração, acender vela, aí não vai resolver nada, certo? Morreu, tá, vai aguardar o dia da vinda de Jesus Cristo. Se estiver vivo, se estiver salvo, vai ser ressuscitado no dia da vinda de Jesus Cristo. E se morreu numa condenação, num ato que Deus condena, vai ser ressuscitado 1000 anos depois. Já falei isso no vídeo anterior. Tá entendendo? Então é assim, meu irmão. Tá entendendo? Vamos procurar fazer com que os nossos olhos sejam luz, praticando amor, praticando misericórdia, praticando o bem para com o nosso semelhante. Aí nós vamos ser luz, né? Jesus Cristo disse aos apóstolos, vós sois a luz do mundo, né? Diz para os apóstolos, né? E o sal da terra, né? Ele disse, então quer dizer, né? Se nós somos a luz do mundo aqui, por exemplo, eu estou sendo uma luz aqui, dando essas explicações para vocês, que estão assistindo esse vídeo, certo? Então eu estou procurando ser luz, dando esses ensinamentos, essa explicação, para que vocês coloquem isso em prática na sua vida e alcancem a salvação. Então, o que eu estou fazendo? Estou transmitindo amor a vocês,
né, que assiste os vídeos, né, que eu tenho gravado, e peço para o Espírito Santo me colocar as palavras certas na boca antes de eu vir gravar o vídeo. E essas palavras são ditas pelo Espírito Santo usando esse corpo aqui. Eu sou apenas um instrumento aqui, né? O Espírito Santo usa meu corpo, usa minha boca para falar, para transmitir aquilo que é da parte de Deus, né? E do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo está aqui na terra representando Deus Pai, representando Cristo Jesus, Deus Filho, né? Então, é assim. Então, o Espírito Santo nos usa para fazer a obra de Deus e do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Amém, meu irmão? Então, que Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, e pela comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com todos vocês, hoje e todos os dias, que Deus Pai vos concede sobre a face da terra. E seja luz. Pratica o amor, pratica o bem, né? Não fica desejando mal para ninguém, procura ser luz. Se você puder ajudar, ajuda. Se você não puder ajudar o teu semelhante, também não procura atrapalhar. Aí você está sendo luz, certo? Aí você não vai estar em treva, aí o teu olho está sendo luz. Amém? Que a paz de Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo fica no coração de todos vocês, hoje e todos os dias, que Deus Pai vos concede sobre a face da terra. Continua se inscrevendo no meu canal para que eu tenha mais força aqui no canal, né? E me ajuda, né? Compartilhe a visualização que você teve aqui, compartilhe com alguém, né? E Deus abençoe a todos vocês. Amém. Fique em paz.